Olá, estudantes da Rede Municipal de Ensino de Caruaru, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Francisco Gouveia e nós iremos continuar a correção do segundo caderno de atividades de arte. Vamos lá? Arte, professor Francisco Gouveia. Segundo caderno de atividades, sexto e sétimo ano do ensino fundamental. O campo temático que nós trabalhamos foram as artes visuais, objetos de conhecimento foram elementos da linguagem e processos de criação, e as habilidades foram a 4, 6 e 7 do nosso currículo. O tema trabalhado foi pintura. E esses foram os tópicos: história da pintura, pintura no contexto brasileiro, a influência da pintura rupestre, pintura figurativa e pintura abstrata, tipos e estilos de pintura. E agora nós vamos para as atividades do sexto ano. No primeiro exercício nós temos: agora que você conhece sobre a arte da pintura, faça um resumo, texto de até 20 linhas, apresentando as principais características dos dois tópicos, história da pintura e a pintura no contexto brasileiro. Atenção para que o texto não seja cópia da fonte de estudo, e sim uma compilação das principais informações elaboradas por você, estudante. Nesse exercício, vocês vão lá no caderno de atividades identificar esses dois tópicos e vão estudar sobre eles e vão fazer um texto, um resumo de até 20 linhas apresentando as principais características. Vocês vão considerar, a estrutura de um texto expositivo, como introdução, desenvolvimento e conclusão, a verossimilhança das informações apresentadas com as do texto, e essas informações são elaboradas por vocês. Não é uma cópia, da fonte de estudo, ok? Também a coesão e a coerência no texto de vocês. Agora vamos para o segundo exercício. Agora que você conhece sobre a pintura figurativa, que tal fazermos nossa obra de arte? Com o tema Meu Lugar em Caruaru, crie sua obra de arte. Utilize os materiais que você já dispõe em casa: papel, tinta, lápis de cor, papelão, entre outros. Então vamos lá? Crie seu quadro de arte com um registro para a posteridade. Ótima criação! Nesse exercício, vocês vão lá no caderno de atividades, vão ver, estudar o que caracteriza uma pintura como pintura figurativa. Após entender o que é uma pintura figurativa, vocês vão pegar o tema Meu Lugar em Caruaru, vocês vão escolher o canto da cidade de Caruaru que vocês mais gostam e vão criar uma obra de arte com o material que vocês já têm em casa retratando esse tema. E aí, vocês vão considerar o cuidado e elaboração nessa quadro, nessa obra de arte que vocês vão fazer, o poder de vocês na criatividade, o aprofundamento no tema. Tudo isso vocês devem considerar na criação dessa pintura, tá bom? Vamos para o nosso terceiro exercício. Agora que você conhece sobre a pintura abstrata, que tal fazermos nossa obra de arte? Com o tema Pandemia, crie sua obra de arte, utilizando os materiais que você já dispõe em casa, papel, tinta, lápis de cor, todo o material que vocês têm, vocês devem considerar nessa criação. Vamos lá? Crie seu quadro de arte como registro para a posteridade. Nesse exercício, no terceiro, vocês vão lá no caderno de atividades, vão estudar o que caracteriza uma pintura sendo uma pintura abstrata, vão pegar o tema pandemia e vão criar uma obra de arte. Com o material que vocês já dispõem em casa, certo? Vocês devem considerar o cuidado, a elaboração nessa pintura, o aprofundamento no tema, a originalidade de vocês na criação dessa obra de arte, tá bom? Ótimo exercício. Vamos para o quarto e último exercício do sexto ano. No quarto exercício, nós temos um exercício que ele é de verdadeiro e falso. Vocês vão colocar V para a alternativa que for verdadeira e F para a falsa. Nós temos 4 alternativas. A história da pintura inicia-se no século XX. A ascensão da pintura no Brasil veio com o barroco e as pinturas das igrejas e santos do catolicismo. No Brasil, não temos registro de pintura rupestre. No período grego clássico, a pintura era tão valorizada como a escultura. E esse foi o quarto exercício. Agora, nós iremos para as atividades do sétimo ano. Vamos lá? No sétimo ano, nós também temos 4 exercícios e o primeiro é: agora que você conhece sobre a arte da pintura, faça um resumo, um texto de até 30 linhas,
apresentando as principais características da história da pintura, com atenção aos 5 tópicos: história da pintura, a pintura no contexto brasileiro, a influência da arte rupestre, pintura figurativa e abstrata, tipos e estilos de pintura. Atenção para que o texto não seja cópia da fonte de estudo, e sim uma compilação das principais informações elaboradas por você, estudante. Nesse exercício, vocês vão lá no segundo caderno, estudar esses 5 tópicos e fazer um resumo de até 30 linhas com as suas próprias palavras. A gente vai considerar o poder de síntese de vocês na elaboração, a coerência e coesão desse texto, a verossimilhança das informações apresentadas com a do texto, certo? Desejamos a vocês todos um excelente exercício. Vamos para o segundo? Agora que você conhece sobre a pintura figurativa, que tal fazermos nossa obra de arte? Com o tema Meu Lugar em Caruaru, crie sua obra de arte. Utilize os materiais que você já dispõe em casa, né? Papel, tinta, lápis de cor, o que vocês já tiverem de material, e crie seu quadro de arte. Após criar o quadro, vocês vão fazer uma leitura dessa sua obra de arte. Agora você é o apreciador da sua obra de arte. Em seguida, faça um texto descritivo de até 30 linhas. Sugerimos a descrição subjetiva, onde você irá exprimir quais sensações sua obra de arte desperta em você. O que essa pintura criada por você quer transmitir ao mundo. Então, nesse segundo exercício, vocês vão lá identificar no caderno de atividades o que caracteriza uma pintura como pintura figurativa, pegar o tema Meu Lugar em Caruaru, vocês vão escolher o canto de Caruaru que vocês mais gostam e vão fazer uma obra de arte com o material que vocês já têm em casa. Após criada a obra, vocês vão fazer um texto, né, fazendo uma leitura, vocês vão apreciar essa obra de arte e o que é que essa obra de arte que você criou, o que é que ela transmite para você. E vocês vão escrever um texto fazendo essa descrição subjetiva do que essa obra de arte quer transmitir ao mundo, falando um pouco sobre essa obra de arte, sobre esse lugar que você retratou, entendeu? Ótima criação para vocês. Vamos para o nosso terceiro exercício. No terceiro exercício, agora que você conhece sobre a pintura abstrata, que tal fazermos nossa obra de arte? Com o tema pandemia, crie sua obra de arte, utilizando os materiais que você já tem em casa, como papel, tinta, lápis de cor, o papelão, qualquer material que vocês tiverem e que possa ser utilizado na criação, né? Após esse momento, vocês vão fazer uma leitura da obra de arte de vocês. Agora você é o apreciador da obra de arte. Em seguida, faça um texto descritivo de até 30 linhas. Sugerimos uma descrição subjetiva, onde você irá exprimir quais sensações sua obra de arte desperta em você. O que essa pintura criada por você quer transmitir ao mundo. Então, nesse terceiro exercício, a primeira coisa que vocês vão fazer é identificar no caderno quais são as características que identificam, né, uma pintura como abstrata. Depois, vocês vão pegar o tema pandemia e vão criar a obra de arte de vocês com o material que vocês já têm em casa. Após criar essa obra de arte, vocês vão fazer uma leitura dessa obra de arte. Vocês vão olhar essa obra de arte e fazer um texto, uma descrição, né, do que essa obra de arte ela transmite para você, o que essa obra de arte quer dizer ao mundo, certo? Usem da imaginação, da reflexão, nós iremos considerar essa leitura, o aprofundamento no tema, o falar sobre esse tema, o que essa obra de arte de vocês, né, quis transmitir ao mundo. Então, desejamos a vocês uma ótima criação. Vamos agora para o nosso quarto e último exercício. É um exercício de verdadeiro e falso. Vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso. E nós temos aí algumas alternativas que vocês vão ler e, de acordo com o caderno, as informações vocês vão ver se elas são verdadeiras ou falsas. A história da pintura inicia-se no século XX. Verdadeiro ou falso? A ascensão da pintura no Brasil veio com o barroco e as pinturas das igrejas e santos do catolicismo. No Brasil não temos registros de pintura rupestre. No período grego clássico, a pintura era tão valorizada como a escultura. Francisco Brenan e Militão dos Santos são pintores pernambucanos. Pintura a óleo, aquarela e acrílica são as únicas técnicas de pintura existentes. A pintura figurativa não representa elementos da natureza, objetos, pessoas e prédios. O modernismo surgiu no início do século XX. Então, vocês vão lá e vão responder, né, de acordo com o caderno de atividades. Esse foi o nosso último exercício. Essas foram as referências do nosso caderno.
Obrigado. Desejamos a todos vocês, né, uma excelente conclusão do segundo caderno de atividades de arte, né? Um ótimo exercício para vocês e até mais.